Você já parou para se perguntar quem é você quando ninguém está olhando? E mais, quem é o outro, aquele que você acredita conhecer, quando a máscara cai? E a pergunta mais incômoda de todas: será que o verdadeiro caráter se revela nos momentos em que nos vangloriamos ou justamente nos instantes em que desmoronamos? Carl Jung, o psiquiatra que ousou atravessar o território sombrio da psique humana, nos deixou um aviso desconfortável. O mais terrível é aceitar a si mesmo completamente. Essa frase ecoa como um sussurro que ninguém gosta de ouvir, porque implica olhar para os próprios abismos, aqueles que preferimos esconder atrás de sorrisos educados, conquistas profissionais ou gestos de bondade estrategicamente calculados. Todos nós, em algum momento, tratamos os outros com desconfiança. Esperamos falhas, procuramos pistas, julgamos pelo tom de voz, pelo status social, pelos gestos ensaiados. Mas Jung percebeu algo ainda mais perturbador. Não importa o quão bem alguém construa a sua imagem pública, existem duas rachaduras inevitáveis, pequenas fissuras por onde a verdade escapa. Dois pontos de observação capazes de revelar o que a pessoa realmente é, e, ao mesmo tempo, de nos confrontar com aquilo que evitamos enxergar em nós mesmos. Imagine a cena. Você está sentado frente a alguém que acredita conhecer. Um amigo, um colega, talvez até a pessoa que ama. Tudo parece alinhado, as palavras são coerentes, o tom é agradável, a postura transmite segurança. Mas, de repente, um gesto mínimo, um olhar carregado demais, um julgamento intenso contra outra pessoa, e algo dentro de você sussurra: essa máscara não é real. É nesse exato instante que a superfície se rompe e a essência começa a se revelar. Jung chamava de persona essa máscara que todos usamos para sobreviver em sociedade. Uma espécie de armadura psicológica cuidadosamente moldada para garantir aceitação, pertencimento e proteção. Mas ele também nos alertava: por trás da persona vive a sombra, o conjunto de tudo aquilo que negamos, rejeitamos ou enterramos em silêncio, e a sombra sempre encontra uma maneira de se manifestar, muitas vezes de forma traiçoeira, nos momentos em que acreditamos estar no controle. O que vamos explorar aqui não é um manual para julgar os outros com superioridade. Pelo contrário, é um mergulho desconfortável em espelhos que refletem mais sobre nós do que gostaríamos. Ao longo dessa jornada, você não apenas aprenderá a reconhecer esses dois sinais reveladores do caráter humano, mas também perceberá que cada olhar lançado ao outro é, inevitavelmente, um olhar lançado a si mesmo. Porque, como Jung também escreveu, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E talvez, nesta noite silenciosa, seja o momento de despertar. Vivemos em um teatro invisível. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carregado, tudo é ensaio, tudo é representação. Acreditamos que conhecemos as pessoas, mas, na verdade, só nos relacionamos com seus papéis. Quantas vezes você acreditou em alguém apenas porque o sorriso parecia sincero? Quantas vezes confiou no colega que se mostra sempre educado, mas que no fundo se contorce de inveja quando você acerta? Quantas vezes amou alguém que parecia inteiro, mas que, em silêncio, se despedaçava? Jung chamou essa superfície polida de persona. Não uma mentira, não um disfarce banal, mas um pacto silencioso que fazemos com o mundo. Aceitem-me, mesmo que isso custe o exílio daquilo que realmente sou. E então o erro se repete. Julgamos caráter pela máscara. Confundimos cortesia com bondade, carisma com profundidade, sucesso com integridade. Mas o que é a aparência, senão uma pintura frágil sobre paredes úmidas? Basta a chuva da vida, uma crise, uma perda, uma crítica inesperada, e a tinta começa a escorrer, revelando o que estava escondido nas rachaduras. Lembro-me de uma noite em que conheci um homem que todos admiravam. Bem-sucedido, eloquente, dono de uma calma quase artificial. No jantar todos riam de suas histórias, mas, em um instante mínimo, quando o garçom errou seu pedido, o brilho de seus olhos se tornou navalha. A máscara caiu por segundos, e no lugar do profissional respeitável, emergiu um ser furioso, incapaz de suportar a frustração mais simples. Ninguém percebeu, mas eu vi, e naquele fragmento de tempo entendi. O verdadeiro caráter não se esconde no espetáculo, mas no silêncio entre os aplausos. Jung nos adverte:
Pensar é difícil, por isso a maioria julga. Julgamos porque é mais fácil acreditar no que vemos, porque é confortável aceitar o riso como sinal de alegria, porque é menos doloroso supor que alguém é confiável só porque se apresenta como tal. Mas o teatro da persona não se sustenta diante de quem aprende a ver. O erro não está em usar máscaras, todos as usamos. O erro está em confundi-las com essência, em acreditar que somos apenas o que mostramos, em esquecer que cada máscara esconde não só um rosto, mas também feridas, traumas, desejos nunca confessados. Olhos que sorriem escondem medos, mãos que abraçam escondem intenções. Palavras doces podem carregar veneno. Silêncios podem ser gritos abafados, e ainda assim precisamos das máscaras. Sem elas, seríamos devorados pelo mundo. Elas nos protegem, nos dão forma, nos permitem existir em sociedade. Mas, quando as confundimos com a totalidade, nos tornamos cegos diante do humano. Imagine agora, você caminha por uma rua movimentada, centenas de rostos, centenas de sorrisos, centenas de posturas ensaiadas, mas o que você vê de fato, rostos ou máscaras, vidas ou performances? O erro está em acreditar que conseguimos avaliar caráter observando apenas esse verniz. O caráter não está na mesa de jantar, no sorriso de circunstância, no gesto ensaiado. Está nos lapsos, nas falhas, nos momentos em que a pessoa esquece de representar. É quando ela pensa que não está sendo observada que o humano real se insinua. Recordo-me de Dostoiévski, que compreendeu como poucos a profundidade da alma humana. Ele escreveu que o homem é um mistério, deve ser desvendado, e se você passar a vida inteira tentando decifrá-lo, não diga que perdeu tempo. O mistério não está naquilo que as pessoas querem mostrar, está no que elas não conseguem esconder. E nós? Quantas vezes julgamos injustamente? Quantas vezes condenamos alguém porque não soube manter a máscara erguida? Quantas vezes exigimos dos outros uma perfeição que nós mesmos não conseguimos sustentar? Somos juízes de máscaras, não de almas, e nessa cegueira nos perdemos do essencial. O erro de julgar pelas aparências é, no fundo, o erro de acreditar que conhecemos a nós mesmos, porque a máscara que usamos diante dos outros também nos protege de nós mesmos. O papel que representamos para o mundo é o mesmo que representamos diante do espelho, e assim confundimos papel com essência, performance com verdade, personagem com vida. Jung sabia: a persona é necessária, mas incompleta. Ela é o bilhete de entrada para a convivência social, mas jamais será a sala onde repousa o nosso verdadeiro eu. Olhar para além das máscaras exige coragem, porque, ao ver o outro despido, somos obrigados a despir também a nós mesmos. E aqui começa a verdadeira jornada, o reconhecimento de que o caráter nunca se revela por inteiro nas superfícies. Para enxergar, é preciso suportar a vertigem de olhar para baixo, para as sombras que projetamos e para o silêncio que pulsa por trás das palavras. O erro de julgar pelas aparências é o erro de não suportar o invisível, de não querer ver o que respira na penumbra. Mas se você ousar, se tiver coragem de atravessar o teatro e olhar os bastidores, perceberá que ali, nas falhas, nos lapsos, nos fragmentos, mora o verdadeiro caráter. E talvez, ao enxergar o outro, comece também a enxergar a si mesmo. Agora tem algo que você precisa saber. Quase tudo que você ouve sobre transformação pessoal gira em torno de você precisa querer mais, precisa se esforçar mais, precisa acreditar em si mesmo. Mas e se o problema não for esforço ou vontade, e sim a falta de um modelo claro de como mudar por dentro? Existe um processo estruturado que mostra exatamente como reprogramar padrões mentais, redefinir sua identidade e construir uma vida mais alinhada com seus valores, sem depender de picos de motivação. Ele é baseado em ciência cognitiva, psicologia prática e ensinamentos filosóficos que resistiram ao tempo. Quem aplica esse modelo relata não só mais disciplina e foco, mas uma sensação de leveza, clareza e coerência interna. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Você pode assistir agora mesmo escaneando o QR Code ou clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Há algo de estranho nos julgamentos que fazemos dos outros. Você já percebeu? Há críticas que escorrem leves, quase neutras,
e há aquelas que queimam como ácido. Comentários carregados de veneno, raiva, indignação. Quando alguém fala de outro com intensidade desproporcional, Jung sussurra: cuidado, você não está ouvindo apenas sobre o outro, mas sobre o que esse alguém esconde de si mesmo, porque o julgamento é sempre um espelho, um reflexo invertido, distorcido, mas ainda assim um reflexo. Aquilo que condenamos no outro é, muitas vezes, o que não suportamos admitir em nós mesmos. Pense em alguém que você conhece e que critica os outros o tempo todo. Não são observações superficiais, são condenações ferozes. Fulano é falso, Ciclano é manipulador, Beltrano só pensa em si. Mas se você ouvir com cuidado, vai perceber que o alvo real dessas críticas não é o outro. É uma parte rejeitada de quem fala. É uma ferida escondida. É uma sombra gritando do porão da psique. Jung chamava isso de projeção da sombra, aquele mecanismo inconsciente em que despejamos no mundo aquilo que não conseguimos suportar dentro de nós. É como cuspir trevas na face do outro para não ter que encarar a própria escuridão. E, ironicamente, quanto mais alguém diz odiar algo em outra pessoa, mais revela sobre si mesmo. Porque ninguém se inflama tanto diante de um traço que não carrega dentro de si. O desprezo extremo é uma confissão indireta. O que me incomoda em você, mora em mim. O que critico no seu corpo, ferve no meu sangue. O que aponto em seus gestos, secreta em meus silêncios. Lembro-me de David, um arquiteto de sucesso, conhecido por sua integridade quase obsessiva. Nas reuniões de trabalho, bastava alguém elogiar seu colega Marcos para o ar da sala se tornar pesado. David se contraía. A mandíbula se fechava como pedra. Sua voz, normalmente controlada, se tornava cortante. Marcos é um falso. Vive de charme barato, manipula clientes. Todos ouviam, alguns até concordavam. Mas Jung, se estivesse ali, sorriria em silêncio. Ele saberia que Marcos não era o problema. O verdadeiro incômodo de David era um pedaço enterrado dele mesmo. David invejava. Não admitia, mas invejava. Desejava ter a leveza social, o magnetismo que Marcos exalava. Mas esse desejo contradizia o valor que David mais venerava, a autenticidade. Para ele, ser encantador era ser falso. Então ele sepultou em si esse desejo, como quem tranca uma criança no porão. Mas o porão não silencia. E cada vez que Marcos recebia elogios, a criança trancada gritava. E o grito saía pela boca de David como acusação. Era a sombra projetando-se no mundo. Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. David acreditava que seu destino era lutar contra pessoas falsas, mas, na verdade, lutava contra sua própria repressão. A sombra havia assumido o volante. Esse é o perigo. Quando não reconhecemos a sombra, passamos a enxergá-la em todos ao redor. Vivemos cercados de inimigos, fantasmas, ameaças. A vida se torna um tribunal em que todos são culpados, menos nós. E quanto mais julgamos, mais distantes ficamos daquilo que realmente somos. Quem odeia o egoísmo não percebe a própria fome de cuidado. Quem condena a arrogância não confessa sua vontade secreta de ser admirado. Quem critica a vulnerabilidade alheia não suporta sua própria fragilidade. Mas a sombra não é apenas feita de trevas, ela também guarda a luz. Porque da mesma forma que projetamos nossos traços indesejados, também projetamos nossos potenciais não reconhecidos. É quando colocamos alguém em um pedestal e dizemos: ela é tão brilhante, tão confiante, tão criativa, eu nunca seria assim. Nesse momento, o que você está admirando não é apenas o outro, é você mesmo em potência. É a parte luminosa da sombra, aquilo que existe em estado de semente, esperando que você aceite cultivá-la. Jung nos provoca. Não podemos mudar nada sem antes aceitá-lo. E a aceitação começa pelo desconforto de reconhecer que nossos julgamentos dizem mais sobre nós do que sobre os outros. É um exercício brutal. Da próxima vez que você sentir desprezo ou admiração intensa, faça a pergunta incômoda: o que isso diz de mim? Talvez descubra que sua irritação com pessoas exibicionistas é um reflexo do desejo reprimido de também ser visto. Talvez perceba que sua raiva contra pessoas dependentes revela sua própria dificuldade em pedir ajuda.
Talvez entenda que sua idolatria por alguém criativo esconde a vergonha de assumir seus próprios impulsos artísticos. Eu mesmo já caí nesse espelho. Durante anos critiquei pessoas que buscavam validação constante. Chamava-as de inseguras, carentes, mas numa noite de silêncio percebi. Eu também vivia em busca de validação, só que fazia isso de formas mais sutis. Com intelecto, com ironia, com conquistas, era o mesmo vazio, apenas vestido de outras roupas. Meu desprezo era autoacusação, e então compreendi. Quando aponto o dedo para fora, outros 3 apontam para dentro. Esse é o poder perturbador do espelho da sombra. Ele nos obriga a admitir que o mundo externo é uma tela na qual projetamos o filme secreto da nossa psique. Não odiamos os outros. Odiamos o que eles despertam em nós. Não amamos os outros. Amamos os pedaços de nós que eles nos lembram. Mas há uma saída. Reconhecer a sombra não é se condenar. É se libertar. É admitir que somos contraditórios, paradoxais, fragmentados. E que nessa fragmentação existe possibilidade de crescimento. Jung dizia: a condenação não liberta, oprime. Toda vez que condenamos alguém com dureza, estamos oprimindo partes nossas que poderiam florescer. Mas, quando olhamos para esse reflexo com curiosidade, a sombra se transforma em mestre. Olhe o que você julga, observe o que o irrita, escute o que o fascina. Ali está você, disfarçado de outro. E talvez o maior erro não seja julgar os outros, mas acreditar que nossos julgamentos falam apenas sobre eles. O espelho sempre devolve o nosso rosto. As máscaras resistem, até não resistirem mais. Há momentos em que a vida exige sinceridade, não porque queremos, mas porque somos obrigados. É quando o verniz se racha, quando a pintura cuidadosamente aplicada se dissolve diante da pressão do inesperado. Jung sabia, a persona é uma armadura, protege, mas pesa, dá forma, mas aprisiona, e todo peso, cedo ou tarde, cede. Você já viu isso acontecer? Alguém que parecia inabalável e de repente explode em defensividade diante de uma crítica simples. Alguém sempre educado e, num tropeço mínimo, revela um ódio contido que surpreende a todos. Alguém aparentemente confiante, mas basta errar em público para o desespero emergir como animal acuado. É nesses instantes que o verdadeiro caráter se mostra, não no discurso ensaiado, não nos sorrisos treinados para reuniões sociais, mas no tremor involuntário da voz, na mudança abrupta do olhar, não silêncio pesado que denuncia medo. Lembro-me de Sarah, uma diretora de marketing admirada pela calma, pelo controle impecável. Era conhecida como a que nunca perde a compostura, um modelo de elegância emocional. Até que, numa reunião decisiva, um cliente ousou questionar sua estratégia. Foi um instante breve, mas suficiente. A voz de Sarah tremeu, depois se tornou cortante. Seus olhos, antes suaves, brilharam como lâminas. Ela interrompeu bruscamente, culpou sua equipe, atacou o cliente com ironias veladas. Naquele momento, o mito desmoronou. A calma não era calma, era contenção, era esforço. E diante da ameaça, a persona de Sarah quebrou como vidro fino. Jung escreveria: o fundamento de toda doença mental é a recusa em suportar um sofrimento legítimo. Sarah não suportava a dor de ser criticada, não tolerava a vulnerabilidade de falhar, e sua recusa em viver esse sofrimento transformava sua persona em prisão. Mas não é só em grandes crises que as máscaras caem. Elas cedem também nos detalhes mais banais. Quando alguém é contrariado na fila, quando a bateria do celular morre, quando uma piada não recebe riso, quando o reconhecimento esperado não vem. É nesses micro-instantes que o humano escapa, um franzir de testa, um suspiro de impaciência, um olhar de desprezo. E se você estiver atento, verá o que a máscara tenta esconder. Não é no palco iluminado que se revela o ator, mas no escuro dos bastidores, quando ele acredita que ninguém o vê. Essa é a beleza e o perigo do colapso da persona. Ele revela não só fraquezas, mas também verdades. Alguns, diante da pressão, se tornam cruéis. Outros, diante da mesma pressão, mostram humildade. Alguns atacam, outros respiram. Alguns gritam, outros silenciam. E é nesse espaço de ruptura que se decide a qualidade da alma.
não pelo que é dito, mas pelo que emerge sem filtro. Jung nos lembra: o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas quantos de nós suportamos esse privilégio? Quantos conseguimos, diante da quebra da máscara, não reagir com desespero, mas com verdade? O colapso da imagem não é apenas uma ameaça, é também uma chance. Quando a máscara racha, temos a oportunidade de enxergar quem realmente somos e de aceitar essa visão. Mas quase sempre fugimos, defendemos, atacamos, negamos, porque é doloroso demais admitir. Por trás da imagem perfeita existe uma criança assustada, um adulto inseguro, um ser humano fragmentado. Somos frágeis e fingimos não ser. Somos inseguros e mascaramos com autoridade. Somos carentes e disfarçamos com indiferença. O colapso da persona é o convite que a vida nos faz para parar de representar. É a chance de suportar a nudez do eu, sem adereços, sem maquiagem. Mas quase sempre escolhemos colar os cacos da máscara em vez de nos reconhecer no espelho quebrado. Eu mesmo já vivi isso. Durante anos cultivei a persona do sábio, do que tem sempre respostas. Mas um dia, numa conversa simples, alguém me fez uma pergunta para a qual não havia resposta. E senti a máscara se estilhaçar. Não sabia, não tinha nada a oferecer. E por dentro, um pânico cresceu. Se não sei, quem sou? Demorei a perceber que aquele instante não foi fracasso, mas revelação. Ser sábio não era ter respostas, era suportar o silêncio, era aceitar a ignorância como parte da jornada. Mas até chegar a esse entendimento, resisti, me defendi, fugi. A máscara pesava mais que a verdade. Talvez seja isso o que Jung quis dizer quando escreveu: um homem que não passou pelo inferno de suas paixões nunca as superou. É no colapso que enfrentamos o inferno. É quando a pessoa se desfaz que as paixões reprimidas nos atacam com fúria. E só atravessando esse fogo é que podemos emergir transformados. Você já testemunhou alguém nesse instante de colapso? Talvez um amigo que sempre pregou a importância da honestidade, mas que, diante de uma acusação, mentiu para salvar a própria pele. Talvez um colega de trabalho que sempre parecia seguro, mas que, diante de uma falha, implorou por aprovação como uma criança perdida. Talvez você mesmo, diante de um espelho, incapaz de sustentar a imagem que projetava. Esses momentos são incômodos, mas são verdadeiros. O caráter não se revela no sucesso, mas no tropeço. Não na glória dos aplausos, mas no silêncio do erro. Não na imagem construída, mas naquilo que emerge quando ela desmorona. A questão é: o que fazemos quando vemos nossa máscara cair? Colamos os pedaços e fingimos que nada aconteceu? Ou ousamos olhar para o rosto nu que ela escondia? Porque no fundo é nesse rosto nu, imperfeito, vulnerável, fragmentado, que mora a possibilidade de ser autêntico. E talvez seja justamente no colapso da imagem que se inicia a verdadeira individuação. Há um momento inevitável, o instante em que alguém segura um espelho diante de nós. Não um espelho polido, que devolve a imagem que desejamos ver, mas um espelho quebrado, que revela ângulos distorcidos, imperfeitos, fragmentos que evitamos há anos. Esse é o verdadeiro teste. Não é o julgamento que fazemos dos outros, não é a máscara que tentamos sustentar, mas sim o que fazemos quando alguém revela aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. Jung chamava isso de encontro com a sombra e dizia que não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. É aí que o jogo muda, porque não basta reconhecer que projetamos nossas feridas. É preciso suportar vê-las, nomeá-las, acolhê-las. Pense em David, o arquiteto de que falamos. Alguém um dia poderia perguntar a ele: você critica Marcos por ser falso, mas já se perguntou se, no fundo, não deseja ter mesma habilidade social que ele tem? Dois caminhos possíveis surgem nesse momento. O primeiro é a defesa, o ataque, a negação. Está dizendo que eu sou falso? Ridículo. Eu sou autêntico, diferente dele. Essa resposta fecha a porta da consciência. A sombra permanece trancada e a prisão continua. O segundo caminho é o da integração. A resposta mais rara. Talvez você tenha razão. Talvez eu inveje a leveza de Marcos. Talvez exista em mim um desejo que neguei por medo de parecer desonesto.
Essa resposta abre espaço. Não resolve tudo, mas ilumina a escuridão. E nesse ato inicia-se a transformação. Ser confrontado é ser despido. A alma treme, a máscara cai. O espelho devolve não o que somos, mas o que sempre escondemos. O teste da integração é simples, mas devastador. Como reagimos quando alguém toca na ferida que tentamos esconder? Alguns se fecham em orgulho, outros atacam o mensageiro. Alguns fogem, se calam, mudam de assunto. Poucos respiram fundo e dizem: sim, isso também sou eu. E a diferença entre essas respostas não é apenas psicológica, é existencial. É a linha tênue que separa o indivíduo que repete padrões de quem ousa transformá-los. Jung identificava 3 tipos de pessoas diante desse teste. O inconsciente, aquele que não percebe nada. Projeta, acusa, nega. Não tem acesso às próprias sombras, vive refém delas. O consciente defensivo, aquele que até reconhece intelectualmente suas projeções, mas não suporta senti-las. Diz: sim, eu sei que sou crítico demais. Mas nunca mergulha no porquê, nunca toca na dor que sustenta o julgamento. O integrado, o mais raro, aquele que consegue dizer: eu vejo em mim aquilo que critiquei em você, e ao ver, não me odeio, aprendo. Esse terceiro tipo é o que Jung chamaria de indivíduo em processo de individuação, alguém que começa a tornar-se inteiro. Eu mesmo já vivi esse teste e falhei muitas vezes. Lembro de uma vez em que alguém me disse: você fala muito sobre autenticidade, mas às vezes parece querer impressionar. Senti o golpe como facada, neguei, ataquei. Não é verdade, eu sou autêntico. Mas no fundo sabia que a crítica tinha algo de real. E por não suportar admitir, me tornei prisioneiro da ferida. Foi só anos depois que entendi. Sim, eu queria impressionar. Sim, eu usava a autenticidade como performance. E só quando aceitei essa contradição, comecei a viver menos como personagem e mais como ser humano. Integração é dor, é vergonha, é queda, mas também é nascimento. Porque o contrário de integrar é repetir. Quem não encara a sombra repete-a em círculos. Julga sempre os mesmos tipos de pessoas, comete sempre os mesmos erros. A vida se torna espelho quebrado, repetindo reflexos, até que um dia sejamos forçados a olhar. Mas quem integra, quem ousa dizer isso também sou eu, abre espaço para o inesperado, deixa de ser prisioneiro de padrões inconscientes e começa a escrever uma nova narrativa. Esse é o paradoxo do teste da integração. Quanto mais aceitamos nossas sombras, menos escravos delas nos tornamos. Quanto mais rejeitamos, mais elas nos governam. É como se o inconsciente fosse uma criança abandonada. Ignorada, ela grita, quebra, sabota. Mas quando a ouvimos, quando dizemos eu te vejo, ela se acalma e passamos a caminhar juntos. Negar a sombra é guerra, integrá-la é aliança. E é isso que diferencia os relacionamentos autênticos dos superficiais. O modo como alguém lida com sua sombra determina o modo como se conecta com o outro. Quem nega transforma tudo em campo de batalha. Quem integra transforma os encontros em espaço de aprendizado. Jung dizia: os conflitos mais intensos, se superados, deixam para trás uma serenidade que não pode ser perturbada. A serenidade nasce da aceitação, não da perfeição. A serenidade nasce quando podemos dizer: eu não sou apenas luz, eu também sou trevas, eu não sou apenas inteiro, eu também sou fragmentado, e tudo isso sou eu. Então, da próxima vez que alguém o confrontar, observe-se. Você reage como quem defende um castelo em chamas? Ou como quem permite que o fogo revele o que estava escondido nas paredes? Esse é o teste da integração. Não é teórico, não é filosófico apenas. É visceral. É o modo como você lida quando a vida mostra aquilo que você tentou esconder. E talvez, apenas talvez, o verdadeiro caráter de alguém não esteja naquilo que mostra para o mundo, mas em como lida quando o mundo lhe mostra quem ele realmente é. Há um instante em que você percebe que cada encontro humano é, na verdade, um encontro consigo mesmo. Não há estranhos, há apenas espelhos, uns limpos, outros rachados, alguns deformados, mas todos devolvem algo de você, mesmo quando você insiste em acreditar que não. Jung escreveu: sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha.
Quem olha para dentro desperta. O problema é que despertar dói, porque olhar para dentro significa ver o que não queríamos ver. Significa admitir que aquilo que mais desprezamos nos outros habita em nós. Significa aceitar que aquilo que mais admiramos no outro é, na verdade, uma possibilidade que ainda não ousamos viver. O arrogante que me irrita revela minha relação com o poder. O frágil que me incomoda expõe minha recusa em aceitar minha própria vulnerabilidade. O brilhante que admiro sussurra o talento que me implora para nascer. Cada rosto que cruza o nosso caminho é um espelho, e quanto mais negamos isso, mais permanecemos dormindo. Mas o espelho é infinito. Ele não termina no julgamento ou na admiração. Ele se multiplica, porque ao aprender a ver nos outros aquilo que evitamos em nós, começamos a perceber nossos próprios reflexos em cada detalhe da vida. O colega de trabalho que nos irrita revela nossa impaciência oculta. O amigo que nos inspira revela nossas sementes de coragem. O desconhecido na rua, cujo olhar nos atravessa, revela uma solidão que carregamos em silêncio. De repente, o mundo inteiro se torna um grande laboratório da alma. Cada relação, cada conflito, cada silêncio, uma aula secreta sobre quem somos. Olhar para os outros é olhar para dentro. E olhar para dentro é, de algum modo, olhar para todos. Mas há um risco nesse espelho infinito. O risco de se perder. De acreditar que compreender os outros nos torna superiores. De usar a psicologia como arma em vez de como ponte. Jung alertava para isso. O homem saudável não tortura os outros. Em geral, são os torturados que se tornam torturadores. Quando usamos o espelho apenas para acusar, nos tornamos carrascos. Quando usamos o espelho para manipular, nos tornamos envenenados. Quando usamos o espelho para julgar, nos tornamos cegos. A função do espelho não é nos dar poder sobre o outro, é nos dar compaixão. É nos lembrar de que cada julgamento é uma confissão, cada admiração é um chamado, cada encontro é uma oportunidade de integração. Eu me recordo de uma experiência que me marcou profundamente. Havia uma pessoa em minha vida que eu desprezava. Tudo nela me incomodava, a necessidade constante de atenção, a insegurança explícita, a forma como buscava aprovação em tudo. Por anos a tratei como espinho, até que um dia, em silêncio, percebi. O que me irritava nela era exatamente o que eu escondia em mim. Eu também buscava aprovação, só que de formas mais sofisticadas. Eu também ansiava por validação, mas mascarava isso com conquistas intelectuais. A diferença não era de essência, mas de estratégia. Naquele instante, o espelho devolveu meu rosto, e percebi que meu desprezo não era por ela. Era por mim, por não aceitar em mim aquilo que julgava nela. Essa percepção não me fez amá-la imediatamente, nem me tornar santo, mas me fez humano. E essa é a diferença. O espelho não cura. O espelho revela, e só o que é revelado pode ser transformado. O espelho infinito é cruel porque não permite fuga. Cada vez que você aponta o dedo para alguém, o espelho devolve 3 dedos apontados para dentro. Cada vez que você idolatra alguém, o espelho mostra que esse pedestal é feito das suas próprias pedras não usadas. Cada vez que você evita alguém, o espelho sussurra que está evitando um pedaço de si mesmo. Mas também há beleza, porque esse espelho não é apenas condenação, é também libertação. Quando compreendemos que o outro é reflexo, paramos de desperdiçar energia em ódio gratuito. Paramos de idolatrar como se o outro fosse inalcançável. Paramos de fingir que estamos separados e começamos a perceber. Somos feitos da mesma argila. Nossas sombras dançam de forma diferente, mas são feitas da mesma noite. Nossas luzes brilham de forma distinta, mas nascem da mesma chama. Jung dizia: todos que você encontra sabem algo que você não sabe, mas precisa saber. Aprenda com eles. Esse é o convite do espelho infinito. Transformar cada pessoa em mestre, cada encontro em aula, cada conflito em lição. O mundo deixa de ser campo de batalha e se torna campo de aprendizagem. O outro deixa de ser ameaça e se torna reflexo. A vida deixa de ser guerra e se torna diálogo. Mas há uma solidão inevitável nesse processo. Porque quando você começa a ver claramente, percebe que muitos ainda vivem dormindo, presos às suas máscaras, cegos às suas projeções. Jung escreveu:
A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não conseguir comunicar aquilo que é essencial. Você olha ao redor e percebe que já não consegue mais conversar com leveza sobre banalidades. Você vê padrões que os outros não veem. Você sente as sombras se movendo em conversas comuns, e isso pode doer. Mas é a dor do despertar, e não há volta. Ver é perder a inocência, mas também é ganhar a liberdade. O espelho infinito nos ensina algo essencial. Não estamos aqui para sermos normais. Estamos aqui para sermos conscientes. Normais são os que vivem repetindo padrões. Conscientes são os que suportam olhar o espelho até o fim, sem fugir. E é isso que transforma não só o indivíduo, mas o coletivo. Porque quando uma pessoa desperta, o reflexo se multiplica. Sua consciência contagia, como fogo em palha seca. Sua presença silenciosa altera a atmosfera dos encontros. Outros começam a se despir também. E, sem perceber, uma mudança maior começa. Jung acreditava nisso. A transformação do mundo começa pelo indivíduo que ousa enfrentar sua sombra. Não por ideologias, não por sistemas, mas por consciências individuais que se tornam espelhos claros. Então, ao olhar o outro, lembre-se, você nunca está vendo apenas ele. Está vendo a si mesmo, suas sombras, suas potências, suas contradições. O outro é portal, o outro é espelho, o outro é chamado. E talvez o segredo do verdadeiro caráter não esteja em revelar o outro, mas em aceitar que, ao ver o outro, estamos sempre, sempre vendo a nós mesmos. E agora que caminhamos por essas sombras, que atravessamos as máscaras, que suportamos a vertigem do espelho, talvez reste apenas uma pergunta. Você está disposto a se ver? Porque não é sobre ver o caráter dos outros apenas. É sobre perceber que, cada vez que julgamos, cada vez que admiramos, cada vez que reagimos, estamos olhando para dentro. E esse é o fardo e a bênção da consciência. Não há mais para onde fugir. Jung escreveu: não somos o que nos aconteceu, mas o que escolhemos nos tornar. Talvez a vida seja exatamente isso. Um eterno convite a se tornar, a integrar, a suportar a dor de olhar para si e não fugir. E nesse processo, talvez a definição de caráter mude. Caráter não é aquilo que mostramos quando tudo vai bem. Não é a imagem que sustentamos sob os holofotes. É a forma como lidamos com aquilo que nos envergonha. É a capacidade de suportar o espelho quebrado e, ainda assim, não desviar os olhos. Caráter é nudez, é coragem, é a arte de não fugir de si mesmo. E se você sente que está na hora de virar a chave internamente e assumir o controle da própria mente, clica no link da descrição ou do primeiro comentário fixado. Lá você vai entender exatamente como funciona esse processo e por que ele tem feito tanta diferença para quem aplica. Eu preciso te confessar algo. Houve um tempo em que eu mesmo não suportava me olhar. Eu apontava para os outros, analisava, julgava, explicava. Era um vício. Quanto mais eu falava das falhas dos outros, menos precisava encarar as minhas. Até que um dia alguém me disse algo simples. Você analisa os outros para não se analisar. Aquilo me cortou como lâmina, e por semanas resisti, mas aos poucos percebi. Era verdade. Eu usava a psicologia como escudo, eu usava a filosofia como máscara, e aquele espelho que tanto oferecia aos outros estava me cobrando o preço de também me olhar. A partir daí, minha vida não ficou mais fácil, mas ficou mais honesta. E isso talvez seja tudo que precisamos. Por isso eu quero te agradecer, porque se você está aqui me ouvindo nesse sussurro de madrugada, significa que você também suporta caminhar entre sombras, você também deseja se ver, e não é pouca coisa. Vivemos em um mundo onde a maioria prefere a distração, a anestesia, o espetáculo, mas você escolheu o silêncio, a reflexão, a vertigem. Isso diz algo sobre você, e eu honro isso. Obrigado por me acompanhar até aqui. Obrigado por abrir seus ouvidos e talvez sua alma. Se este espaço existe, é porque há pessoas como você, cansadas do óbvio, famintas pelo profundo. E agora a parte desconfortável. Sim, eu preciso fazer aquilo que todo criador faz, pedir para você se inscrever, curtir e comentar. Eu sei, é chato, parece pequeno diante de tudo que falamos, mas pense assim, cada curtida é como um sinal para o algoritmo, aquele Deus invisível que decide quem merece ser ouvido e quem deve ser silenciado.
Então, se você quer que essa conversa continue ecoando, você já sabe o que fazer. Aliás, faça o seguinte: comente uma confissão breve, uma sombra que você percebeu em si, não para expor, mas para se libertar. Quem sabe sua coragem não ajuda outra pessoa a se enxergar também? E antes de ir, olhe para os vídeos que estão aparecendo na tela agora. Eles não são simples recomendações, são portas. Talvez uma leve você mais fundo na escuridão. Talvez outra ponte para a chama que nasce dessa escuridão. Eu não vou dizer qual é qual. Descubra sozinho. O mistério faz parte da jornada. E quando desligar este vídeo, não volte correndo para o barulho do mundo. Permita-se 1 minuto de silêncio. Olhe para o espelho, o de verdade, físico, e pergunte: quem está aí? E quem eu me recuso a ver? Se você suportar essa pergunta, já terá dado um passo que a maioria jamais ousará. Boa noite ou bom dia. Depende da sua insônia. Nos vemos no próximo mergulho.